Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, tudo bem com você? Meus amados e queridos, aqui estou mais uma vez para lhe trazer uma palavra, mais uma reflexão para o seu coração. Amém? Quero pedir a você que ainda, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe também os nossos vídeos para que a palavra de Deus alcance mais vidas em o nome de Jesus. Amém? Reflita comigo. Seja fiel a Deus e Ele te colocará em lugares altos. Glória a Deus. Meus amados, quantas pessoas querem ser beneficiados por Deus, mas não demonstram fidelidade ao Senhor. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que mostraram ser fiel ao Senhor e por conta da sua fidelidade, eles foram tão beneficiados por Deus que suas histórias impactaram a humanidade e até hoje servem de exemplo para as nossas vidas. Por que não lembrar de José? José, desde muito novo, desde jovem, na casa de seu pai, ele sempre estava em destaque. José tinha algo diferente que os seus irmãos não tinham. José demonstrava fidelidade ao seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele recebeu uma túnica de várias cores, mesmo sendo o filho mais novo de Jacó. Mas é incrível, porque a Bíblia diz que Jacó colocou José para inspecionar, observar, estar sempre olhando os seus irmãos, o que eles faziam e trazer o relato aos seus pais. Por conta disso, como era fiel os relatos de José, os seus irmãos passaram a lhe odiar. Meus amados, a fidelidade não anula as lutas. A sua fidelidade com Deus não anula as provas. Isso não quer dizer que você é fiel ao Senhor, que você não passará por grandes tribulações, por grandes problemas. Não. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos irmãos, é necessário entendermos que quanto mais fiel a Deus você for, mais dificuldade você terá. Quanto mais fiel você for, mais provado você será. Quanto mais fiel você for, mais Deus estará contigo. E não foi diferente com a vida de José. José, os irmãos dele conseguiu odiar tanto José, que eles venderam José. Colocaram José dentro da cisterna e o pensamento era de matar José. Mas quem tem promessa de Deus, quem é fiel ao Senhor, meus amados irmãos, adquirirá grandes vitórias da parte de Deus. Colocaram na cisterna, depois passou uma turma de ismaelita, eles venderam para os ismaelitas venderam para o Egito. Queridos irmãos, quando José foi vendido ao Egito e foi levado à casa de Potifar, é incrível como Deus estava na vida de José pela sua fidelidade. A Bíblia diz que quando José chega na casa de Potifar, Potifar entrega a chave da sua casa, entrega o domínio, o governo da sua casa. E é incrível como Deus agia na vida de José. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. A fidelidade de José para com Deus era algo tão tremendo, era algo tão grande, que Deus fazia questão de mostrar que ele era com José. Portanto, a Bíblia vai nos dizer que Potifar se alegrou em ter um escravo como José, porque as coisas na casa de Potifar começaram a andar, as coisas na casa de Potifar floresceu, as coisas na casa de Potifar passou a dar certo. Então tudo que José colocava a mão prosperava. Meus amados, sempre que você é fiel ao Senhor, o diabo, o nosso adversário, vai armar emboscada, vai colocar tentações,
vai colocar problemas, obstáculos para ver se você cai, para ver se você tomba. E um dos obstáculos foi a mulher de Potifar. A mulher de Potifar começou a admirar José. Ela começou a observar José. E vendo que José em tudo prosperava, ela colocou os olhos em José. E a Bíblia diz que ela tentou seduzi-lo. Mas o jovem não perdeu a sua confiança e a sua fidelidade em Deus. Sabe o que foi que José disse? Ela queria levá-lo à cama, queria ter relações com ele. E ele diz para ela: olhe, eu sou hebreu, eu não posso fazer isso. Era a mesma coisa que dizer: eu sou crente, eu sou fiel a Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso ferir a confiança do meu patrão Potifar. E ele demonstrou fidelidade tanto ao seu patrão como ao seu Deus. E ele foge da casa. Meus amados, a Bíblia vai dizer que ela fica com a túnica dele. Ela fica com as vestimentas dele. Ele foge, meus amados, ainda que nu, ainda que sem roupa, mas José decidiu fugir. Meus amados, talvez, se fosse outro, poderia ter caído na armadilha da mulher de Potifar. José sai, foge, escapa da aparência do mal. A Bíblia vai nos dizer, meus amados, que devemos fugir da aparência do mal. E quando se trata, meus amados, de mulher, Deus disse assim, por intermédio de Tiago, capítulo 4 de Tiago, se não me falha a memória, o versículo de número 7, o Senhor disse assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus estava dizendo: ao diabo você resiste. Mas em Provérbios, o sábio Salomão disse que da mulher devemos fugir. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que José foge. José sai da presença da mulher de Potifar. E ela faz todo aquele escândalo, como todos já conhecemos. Quem lê a Bíblia conhece, de que aquela mulher abriu a boca e disse que ele quem tentou seduzi-la, foi ele quem tentou violentá-la, foi ele que tentou fazer o mal contra ela. E com certeza a palavra de uma patroa não será o mesmo peso da palavra de um escravo. E ela acusa José, porém José não se defende. Você não vai ver na Bíblia José se defendendo, José dizendo nada. Meus amados, ele ficou em silêncio, ele ficou calado, ele não respondeu nada, ele não falou, ele não revidou contra a palavra da sua patroa. O que acontece? Depois de tudo isso, do ocorrido, Potifar lança José na prisão. José vai para a prisão. Quando chega lá, o carcereiro entrega as chaves da prisão na mão de José. Ou seja, Deus fazia questão de mostrar que José era fiel a ele. Onde José chegava, José governava, José dominava, José estava sempre por cima. Ainda, meus amados irmãos, Deus mostrando que era com ele, nitidamente. Glória a Deus. Ali, Deus vai mostrar que é com José quando ele começa a governar naquela prisão. Meus amados, não vamos ater a detalhes, mas a Bíblia diz que o rei sonhou um sonho, Faraó. E quando o Faraó sonhou um sonho, ficou perturbado com aquele sonho. Daí alguém apresenta José. José decifra o sonho, mostra, revela o sonho para o rei. E o rei diz, e José diz assim: o senhor tem que procurar alguém que possa armazenar quando houver fartura, para que quando tiver o tempo, o período da seca, o senhor tenha em abundância. A revelação que o rei teve foi sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Quando José revela para o rei tudo o que ele devia fazer, o rei olha para José e diz assim: não há ninguém que tenha o espírito dos deuses como você. E a partir de agora, José, você será este homem. Se eu estiver presente, quem manda sou eu. Na minha ausência,
quem manda é você. Ninguém fala, nem levanta um pé sem que você ordene ou dê uma ordem. Amados e queridos irmãos, a fidelidade de José fez com que José governasse o Egito. Deus permitiu que Faraó criasse um cargo de governador, porque até então não havia na Bíblia Sagrada um cargo chamado de governador. Faraó cria um cargo para colocar José. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus abre porta aonde não há porta. Deus faz nascer rios aonde há desertos. Glória a Deus. Para honrar um fiel seu, para honrar alguém que demonstra fidelidade a Deus, Deus move céu e move terra. Vale a pena ser fiel. A fidelidade de José, porque ele foi fiel, Deus levou ele, colocou ele num patamar alto, ser governador do Egito. Por que não lembrar de Daniel? Daniel, que saiu da sua terra, da casa dos seus pais, que foi levado como cativo para a Babilônia. E lá a Bíblia mostra que Daniel não permitiu que Babilônia ludibriasse ele. Ao chegar em Babilônia, ele disse, olha irmão, como isso é incrível. No capítulo de número 1 e o verso de número 8, a Bíblia diz que Daniel abriu a boca e disse, não vou comer desse manjar. Não vou. Ele assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ali ele estava demonstrando fidelidade ao seu Deus, visto que toda a comida de lá era sacrificada a ídolos, a deuses estranhos. Como ele era crente, como ele era cristão, era servo de Deus, era um homem fiel a Deus, um jovem fiel a Deus, ele disse, não vou deixar a Babilônia me enganar, não vou deixar a Babilônia entrar em mim. Eu estou em Babilônia, mas não vou deixar a Babilônia entrar em mim. E ele manteve-se fiel a Deus. Irmão, pela sua fidelidade, ele foi lançado dentro da cova dos leões. Armaram, arquitetaram, planejaram de tudo para tirar Daniel da rota, para anular os planos de Deus da vida de Daniel. Mas não conseguiram. A Bíblia nos diz que Daniel tinha um costume de orar por 3 vezes no dia. Glória a Deus. 3 vezes no dia ele estava prostrado aos pés do Senhor. 3 vezes ao dia ele se apresentava a Deus em oração. 3 vezes ao dia ele abria a sua janela para a banda de Jerusalém e dirigia a sua oração em direção ao templo em Jerusalém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero dizer para você nesse momento que é necessário demonstrarmos fidelidade ao nosso Deus. Neste mundo corrompido e perverso, quantas pessoas têm trocado a sua identidade? Quantas pessoas têm perdido a sua ligação com Deus por conta de dinheiro? Quantas pessoas, meus amados, têm deixado a sua fidelidade com Deus, têm negociado a sua fidelidade com Deus? Quantas pessoas? Você lembra de Balaão quando era profeta? Era um homem de Deus, um profeta, mas recebeu uma propina de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele foi. Não amaldiçoou porque a bênção não dependia de Balaão, dependia de Deus. E o que Deus faz ninguém desmancha. Mas ele foi para amaldiçoar o povo de Deus por causa da propina, por causa do dinheiro. Quantas pessoas se corrompem por causa do dinheiro? Quantas pessoas perdem o nome por causa do dinheiro? Quantas pessoas, meus amados irmãos, perdem a comunhão com Deus por causa de loucura, por causa de um momento de prazer? Porque deseja isso, porque deseja aquilo.
e acaba cedendo à tentação. Eu quero dizer para você, meu querido, reflita no que eu vou lhe dizer. Não vale a pena negociar a tua fidelidade que você tem com Deus. Não vale a pena negociar. Quando Daniel entra em Babilônia, ele disse, ele assentou no coração. Era como que ele disse para ele mesmo, não vou me contaminar aqui. O lugar é pagão, adoram a outros deuses e não adoram ao meu. Mas o meu Deus não está preso em Babilônia. Ele não está preso somente lá ao povo judeu. Não, ele está em todos os lugares. Como a Bíblia nos diz no livro de Jeremias, glória a Deus, no capítulo 23, versículo 23 e 24. Porventura, olha irmão, olha o que a Bíblia vai dizer acerca de Deus. Sou eu apenas Deus de perto? E não também de longe, diz o Senhor? Porventura, esconder-se-ia alguém de modo que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Deus estava dizendo, aonde você for, eu vou. Se você for fiel a mim, onde você for, eu vou. Onde você entrar, eu entro. Onde você colocar a mão, eu ponho a minha. Davi no Salmo 139 disse, se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu descer as profundezas da terra, tu está lá. Se eu for para a profundeza do mar, até ali o Senhor está também. Luz e treva para o Senhor é a mesma coisa. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Querido, se você for fiel a Deus, aguarde, acredite, creia. Deus colocará você em lugares altos. Em lugares altos de destaque. Não vou dizer que será fácil. Não é fácil. Não é fácil subir no topo. Não é fácil chegar aonde Deus te prometeu. Não é fácil. Mas se você se manter firme, se você for fiel a Deus, acredite, Deus te levará lá, exatamente aonde Ele te prometeu. Quem é fiel a Deus, Deus cumpre com o seu propósito, Deus cumpre com a sua palavra. Não negocie a sua fidelidade por qualquer coisa que você ache. Não. Mantenha-se firme. Mantenha-se crendo, confiando no seu Deus. Glória ao nome de Jesus. Lembra de Paulo? Paulo que era perseguidor. Paulo que perseguia os cristãos. Paulo que não tinha dó dos cristãos. Mas após ter um encontro com Jesus Cristo, o Senhor mudou a sua vida. Transformou a vida de Paulo. Ele passou de ser um perseguidor a ser um perseguido. E sabe o que eu acho lindo na vida de Paulo, irmão? É que quando Paulo se converte, as escamas dos olhos dele caem. O entendimento de Paulo é mudado. Porque Paulo entende agora o que é realmente o Evangelho. E ele abriu a boca, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era como que ele dissesse, agora eu entendo. Agora eu sei o que é Evangelho. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, glória a Jesus, capítulo de número 1 e o verso de número 8 está escrito, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Era a mesma coisa que Paulo dizer, antes eu não conhecia, antes eu perseguia quem não devia perseguir, antes eu fazia o que não devia fazer, antes eu cria no que não devia crer. Glória a Deus. Mas agora eu entendi, agora eu compreendi. E Paulo chegou e abriu a boca e disse assim, eu sou devedor. De que, irmão? Desse evangelho. Ele disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Glória a Deus. Paulo chegou ao momento de dizer, eu sofri pedradas, perseguição, naufrágio, tudo, prisões, sofri tudo, mas a palavra de Deus não está
presa. Ele estava dizendo: a minha fidelidade com Deus não vai mudar. Pode perseguir, pode tentar matar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode apedrejar, eu não vou negar a minha fé. Abriu a boca, é em 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso de número 7. Ele abriu a boca e disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo: eu fui fiel até a morte ao meu Deus. Glória a Deus. E o que é que encontra, irmão? Depois da morte, você perdeu tudo? Não, Senhor. O apóstolo Paulo disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todos aqueles também que amam a vinda do Senhor Jesus. Ele estava dizendo: fui fiel até a morte, e agora, pela minha fidelidade, Deus me levará ao céu. Pela minha fidelidade, Ele me encoroará pelo trabalho que eu prestei na sua obra, por todas as labutas, por todo o sofrimento, por todas as lágrimas que eu derramei. Ele vai me coroar, Ele vai me presentear, Ele vai me colocar no lugar mais alto que uma pessoa pode chegar, o céu de gozo. Glória ao nome de Jesus. Não negocie a sua fidelidade. Cuidado, meu querido, mantenha-se firme, mantenha-se inabalável, que Deus se agrada de você enquanto você mostra a sua fidelidade. Não faça como Balaão, que vendeu. Não faça como Balaão, que trocou por propina, por dinheiro. E quantas pessoas não têm feito isso? Mas você não faça isso. Seja fiel a Deus, e Deus te colocará em lugares altos. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, e lembre-se, mantenha-se fiel a Deus. Deus se agrada dos seus fiéis. E eu creio que ainda existem homens fiéis ao Senhor, glória a Deus, que não negam o seu nome, que não deixam de crer naquilo que Ele pode fazer. Querido, se você for fiel a Deus, acredite, sua vida não será fácil, a sua trajetória não será fácil, mas acredite, tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Se você for fiel a Deus, acredite, meu amado, Ele vai demonstrar para você que Ele será com você também. Assim como Ele demonstrava para José. José colocava a mão, Deus colocava a mão dele em cima e dizia: vai prosperar, José, vai prosperar. Todos viam Deus na vida de José, vão ver Deus na tua vida também. Amém? Reflita. Deus abençoe você sempre. Paz do Senhor. Tchau e até a próxima.